La noche avanzaba por el desierto como un manto espeso, demasiado lento para ser natural, demasiado silencioso para ser real. Lucía conducía sola por la carretera estrecha, con las manos rígidas sobre el volante, sintiendo que la oscuridad alrededor del auto no era solo falta de luz, sino un organismo vivo, que la observaba desde todas direcciones. Los faros iluminaban apenas unos metros, y más allá, el vacío absoluto, un vacío que parecía absorber incluso el sonido del motor. Cada vez que respiraba, el aire caliente entraba pesado en sus pulmones, como si el desierto mismo estuviera intentando entrar en ella. A lo lejos, un brillo rojo pulsaba en la colina, como un corazón latiendo bajo la tierra. Era la antena de la estación de radio de Valle Sombra. Aquella antena llevaba décadas muerta, oxidada, caída en pedazos, y aún así, esa noche brillaba como si alguien la hubiera despertado desde dentro. Lucía sintió un escalofrío tan fuerte que tuvo que aflojar los dedos del volante para evitar que se engarrotaran. No quería volver. Nadie, en su sano juicio, regresaría después de lo que pasó. Pero las últimas semanas habían sido un tormento silencioso. Voces que no eran suyas murmuraban en el fondo de sus pensamientos. Sueños que se repetían cada madrugada, todos terminando con la frase «Ann regresa», y regresó a medida que avanzaba por la carretera. La areia parecía ganhar movimento próprio. Pequeños remolinos se formaban e desapareciam, mesmo sem vento. Às vezes, Lucía pensava ver sombras caminhando na beira da estrada, menos figuras finas, compridas, que desapareciam quando ela piscava. Não queria olhar por muito tempo, porque tinha medo de que alguma delas não desaparecesse. Quando o carro finalmente cruzou a placa torta que marcava a entrada do povoado, a temperatura subiu alguns graus de maneira abrupta. O ar ficou mais espesso, quase pegajoso, e o rádio desligado do carro emitiu um estalo. Mais um, mais outro, como se tentasse ligar sozinho, como se alguém quisesse falar com ela. Lucía apertou os lábios e ignorou, mesmo com a sensação cada vez mais forte de que um par de olhos invisíveis acompanhava cada movimento seu. Ela estacionou perto da antiga casa de madeira onde ficava a estação de rádio. O prédio parecia vivo. As tábuas rangiam levemente, mesmo sem vento. A antena pulsava no topo como se estivesse marcada pelo próprio ritmo do vale. Lucía fechou a porta do carro e subiu a colina lentamente. O som da areia sob seus pés parecia alto demais, como se fosse amplificado pelo deserto, que respirava alrededor. O medo fazia seu coração bater no mesmo ritmo da luz vermelha. Quando chegou à porta, percebeu que estava entreaberta. Um cheiro de metal oxidado, misturado com terra molhada, escapava lá de dentro, mesmo que não houvesse chovido havia meses. A lâmpada do corredor piscava, iluminando e apagando como um farol nervoso. Lucía tocou a porta com a ponta dos dedos e empurrou devagar. O rangido foi tão longo e profundo que ela sentiu na pele. Parecia um suspiro de alguém que estava dormindo e acordava irritado. A sala principal era maior do que lembrava. Antigos equipamentos de rádio, antes dispersos e abandonados, estavam reorganizados em fileiras precisas. Microfones pendiam do teto por fios grossos, como frutas podres prestes a cair. Cabos serpenteavam pelo chão, movendo-se levemente como se respiraram. Quase todos os rádios estavam ligados.
mas emitindo apenas estática baixa. Apenas no centro da mesa de madeira, repetia uma respiração lenta, profunda, irregular. Uma respiração que parecia humana, e não parecia ao mesmo tempo. Lucia deu um passo. O chão gemeu. Uma sombra se moveu no corredor ao fundo. Ela congelou. Não havia vento, não havia luz, não havia nada que pudesse ter produzido movimento, salvo alguma coisa viva. A sombra era fina, alta demais, curvada, como se não tivesse espinha. Seus braços pendiam como tiras de tecido. A cabeça era torta, inclinada num ângulo impossível. Lucia prendeu o ar. A sombra não avançou, apenas ficou ali, como se estivesse sentindo o cheiro dela. A fotógrafa recuou 2 passos e se virou para a cabine de gravação. A luz vermelha estava acesa, pulsando no mesmo ritmo da antena lá fora, como se o prédio inteiro tivesse um único coração, único pulso. O vidro estava escurecido, mas algo se movia atrás dele. Uma silhueta não humana, algo que respirava forte, que parecia esperar a que ella abriera la puerta. Uma voz fraca escapou pelos alto-falantes, tão baixa que parecia um pensamento. Lucia, entra. El sonido le provocó un temblor profundo en la espalda. Era su propia voz, exacta, perfecta, idéntica a cuando hablaba en la vida real. Pero ella não estava hablando. Era como escutar uma versão ecoada de si mesma, uma réplica feita por alguém menos ou algo que a estudou por dentro. Lucia se aproximou da cabine. A cada passo, o vidro parecia ficar mais escuro. Sentia o cheiro da sala mudar. Primeiro ferrugem, depois mofo, depois um cheiro doce, quase agradável, até que o odor se tornou sufocante, como carne velha misturada com perfume barato. A mão dela tremia quando tocou a maçaneta. A porta estava quente, quente demais para ser metal. Quando entrou, a sala estava vazia, ou parecia estar. A poltrona ainda estava lá, inclinada para a mesa onde um microfone pendia. Um microfone antigo, pesado, que não deveria funcionar menos, mas funcionava melhor do que qualquer equipamento moderno. Lucia sentiu o corpo estremecer quando ouviu um estalo atrás dela. Virou rápido. O vidro agora estava completamente negro. Nada podia ser visto do outro lado. Mas ouviu claramente um dedo deslizando por ele vidro. Lucia deu um passo atrás. O microfone inclinou-se sozinho. Aproximou-se de seus lábios. Ela sentiu o cheiro úmido da espuma dele. As luzes parpadeavam, como se estuvieran nerviosas. Y entonces, el vidrio se deformó ligeramente, como si algo grande, algo sin forma fija, empujara desde el otro lado para salir. La voz regresó, esta vez más profunda, más cercana, como si estuviera dentro de ella, justo detrás de sus pensamientos. ¿Regresaste? Ahora podemos continuar. Lucia abriu a porta e correu para fora da cabine. O corredor estava diferente, mais estreito. As paredes pareciam ter se aproximado, empurrando-a. O ar estava quente, pesado. O chão vibrava. Uma luz fraca vinha de uma porta, no final do corredor. Uma porta que não existia antes. Uma porta metálica, estreita, que parecia respirar. Cada pulsação dela emitia um brilho branco suave, que iluminava sombras estranhas, como mãos presas às paredes tentando sair. Lucia, tremendo, abriu a porta. Um soplo de aire frío e húmedo salió desde abajo. Había escaleras que descendían al interior de algo que no era un sótano.
era más profundo, mucho más profundo, como si la estación fuese apenas la piel y lo verdadero estuviera debajo. Lucía respiró hondo, tragó saliva y bajó. Y mientras descendía, escuchó su nombre. Han susurrado, han gritado, han repetido por docenas de voces que no eran humanas, y en el fondo del descenso, algo gigante respiraba. Los escalones eran tan estrechos que Lucía sentía la pared rozándole los codos a cada paso. La luz que venía desde arriba se fue apagando poco a poco, como si la oscuridad del túnel la tragara. A cada peldaño, el aire se hacía más húmedo, más denso, con un aroma que parecía provenir de la respiración de algo vivo. El recinto no era un sótano normal, era un descenso antiguo, como si hubiera existido antes de que la estación de radio fuera construida, antes del pueblo, antes de cualquier mapa que mostrara aquel valle. Con cada paso, las voces se volvían más claras. No hablaban en un idioma reconocible, pero la intención detrás de cada sonido atravesaba la piel, como si alguien soplara palabras directamente en el interior de sus huesos. A veces susurraban su nombre, otras veces repetían sonidos como si intentaran imitar humanos, pero sin entender la lógica del habla. Cuando sus pies tocaron suelo firme, Lucía encendió la pequeña linterna que llevaba en su bolsillo. La luz débil iluminó un pasillo largo, húmedo, con paredes que parecían carne petrificada. No era piedra, no era tierra, era algo entre ambas, como si un organismo gigantesco se hubiera endurecido con el tiempo. La superficie estaba llena de pequeños surcos que se movían muy sutilmente, como si respiraran. A ratos, la luz parecía reflejar algo que se arrastraba por dentro de la pared, como pequeños cuerpos o raíces animadas que se deslizaban lentamente. Lucía retrocedió un paso, conteniendo un grito silencioso. No podía volver atrás. Sabía que la criatura, la sombra alta que la había imitado en el corredor, seguramente esperaba en la superficie. Así que avanzó. El pasillo era tan largo que la noción del tiempo a desaparecer. Às vezes, Lucía tinha a sensação de ouvir passos atrás de si, arrastar lento, suave demais para ser humano. Outras vezes, sentia que alguém soprava contra sua nuca, e quando girava a lanterna, nada estava ali. Nada, exceto o corredor, que mudava sutilmente, de forma a cada 10 metros, as paredes pareciam mais estreitas, a cada 20, mais largas. A cada 50, parecia que ela estava andando dentro de um tubo respiratório. A linterna vacilou 2 vezes. Na terceira, algo brilhou à frente. Lucía caminhou alguns passos e percebeu que o corredor se abria de repente em uma sala gigantesca. Era impossível que algo daquela dimensão existisse sob a estação. O teto era tão alto que sua luz não alcançava. Mas o centro brilhava. Havia uma piscina de luz branca fluida, como um lago invertido, espelhando um céu que não era o céu real. Quando ela se aproximou, percebeu que não era líquido. Era uma superfície densa, pulsante, como se a luz respirasse. E quando ela estendeu a mão, mesmo que sem tocar, ouviu a voz. Uma voz múltipla, como centenas de bocas, falando dentro de uma só garganta. Lucía llegaste, o som veio de todos os lados. A luz mudou de forma, como se estivesse criando
um rosto efêmero, mas não humano. Era só a intenção de um rosto, como se algo tentasse se comunicar usando uma imagem que não compreendia. Lucia recuou, mas algo atrás dela fez um estalo. Gwendolyn viu sombras nas paredes. Muitas sombras, mas não havia nada ali que pudesse produzi-las. Elas moviam-se independentemente da luz. Algumas caminhavam, outras arrastravam as manos largas por el suelo, outras pareciam colgadas del techo. Nenhuma tinha o formal ficha. Algumas lembravam pessoas, outras lembravam animais. Outras eram apenas contornos sem sentido. A luz do lago pulsou mais forte, e da superfície surgiu uma figura. Era uma figura feminina. Sua pele era pálida, translúcida, e parecia hecha de niebla sólida. No tenía ojos. Su rostro era como una máscara sin rasgos, pero su voz era de una mujer joven. Una voz trémula, rota. Ayúdame. Lucia retrocedió con horror. A figura levantou o rosto, e por um instante, um par de olhos apareceu onde não havia nada. Não eram olhos humanos, eram sombras girando dentro de cavidades vazias. Me sacaron de mi casa. Yo solo escuché la radio. La figura avanzó arrastando os pés. Cada paso parecía alargar sus piernas, como si su cuerpo aún estuviera aprendiendo cómo existir. Lucia tentou correr, mas o chão vibrou e a porta que dava para o corredor fechou-se sozinha, com um impacto tão forte que levantou poeira. A figura estendeu o braço. Seus dedos eram longos demais, finos demais, quase transparentes. No quiero quedarme aquí, pero no puedo salir. Algo detrás do lago se movió. A luz se elevou, formando uma coluna luminosa que tocou o teto. As sombras recuaram instantaneamente, como se temessem aquilo. A figura feminina também tremeu, como se estivesse sendo puxada de volta por algo que a prendia. Lucia deu um passo à frente instintivamente, mas a figura levantou a mão em sinal de alerta. Si te acercas, te tomarán a ti también. La voz múltipla volvió a vibrar en toda la sala, desta vez grave, profunda, como un trueno enterrado. Lucia, aún no estás lista. A luz do lago explodiu em faíscas brancas. A figura feminina foi puxada violentamente para dentro da superfície luminosa. A mão dela se esticou para Lucia, mas desapareceu antes que pudesse completar o gesto. O silêncio tomou a sala, mas não durou. As sombras nas paredes começaram a se unir. Uma massa escura começou a se formar no teto. Primeiro pequena, depois maior, depois tão enorme que ocupava quase todo o teto da câmara. E quando começou a descer, Lucia entendeu que não havia saída. Aquilo que descia não tinha forma, não tinha rosto, não tinha lógica. Era uma sombra líquida, mais sólida, mais viva, mais morta. Era tudo ao mesmo tempo. Ela tentou correr para a porta, mas uma força invisível a puxou pelo tornozelo. Ela caiu no chão, a lanterna voando para longe. A sala ficou quase completamente na escuridão. Apenas a pulsação fraca da luz central dava algum brilho. Lucia arrostou-se gritando, mas outras mãos, menos mãos, de areia os de sombra, mãos de algo que não era humano, surgiram do chão, agarrando seus pulsos, seus braços, suas pernas. Elas eram frias, geladas como pedra enterrada há séculos, e se moviam de maneira coordenada,
como se todas fossem parte de um único organismo gigante. A massa escura continuava descendo. Agora, com movimentos mais definidos, parecia observar, parecia esperar. E quando finalmente parou a poucos metros de Lucia, ela ouviu claramente, sem eco, sem distorção, sem múltiplas vozes. Una sola voz, anumana, a la voz de ella misma. Lucía, te necesitamos. El terror la envolvió como un manto. Aquello no estaba imitando, estaba hablando con su propia voz, arrancada meses atrás. Algo la había tomado entonces, algo que no había devuelto. Devuélveme completa. Lucía cerró los ojos y gritó. Y algo inmenso, respondió desde el fondo del valle. La oscuridad respondió al grito de Lucía como si fuera un animal al que hubieran despertado con violencia. Una vibración espesa se propagó por el suelo, por las paredes, por el aire mismo, como si la caverna entera estuviera exhalando un aliento antiguo y lleno de polvo. El eco de su propio nombre se repitió 3 veces, pero no desde un solo punto. Venía del techo de las paredes, de la luz líquida del centro, y también de dentro de ella, como si una parte de su mente hubiera sido arrancada, y ahora regresara deformada. Los dedos helados que la sujetaban comenzaron a moverse, no soltándola, sino explorando su piel, su rostro, su cuello, como si intentaran reconocer uma escultura mal feita. Lucía forcejeou com toda a força que tinha, mas quanto mais tentava escapar, mais aquelas mãos se multiplicavam. Agora ela sentia dedos subindo pelas costas, tocando suas costelas, como se contassem uma a uma. Um frio profundo se instalou em seu estômago quando percebeu que aquelas mãos não tinham origem física. Elas brotavam da areia, da sombra, da luz, como se fossem fragmentos soltos de almas deformadas. A massa escura acima dela desceu mais um pouco, contraindo-se como um pulmão gigantesco a ponto de estourar. E então, ela viu. Dentro da sombra havia olhos. Não eram olhos humanos. Eram manchas brilhantes, profundas, que se moviam lentamente na escuridão líquida, aparecendo e desaparecendo como criaturas marinhas nadando em águas escuras. Alguns eram grandes e fixos, outros pequenos e rápidos. Alguns pareciam observar diretamente Lucía, outros se voltavam para a luz central, como se estivessem aguardando uma ordem que ainda não havia sido dada. A massa escura se abriu, revelando uma fenda larga e sem forma, que vibrava ao emitir um som muito baixo, quase inaudível, mas tão profundo que ela sentiu em sua espinha. Lucía, disse a voz outra vez, mas agora vinha de dentro da massa. Deja de correr. Ela tentou puxar os braços, mas os dedos que a prendiam se cravaram em sua pele como garras invisíveis. A dor a fez soltar um gemido que foi imediatamente imitado pela massa escura, como se aquela coisa estivesse aprendendo a reproduzir suas emoções. Então, pela primeira vez, a massa tomou uma forma não definida, mas reconhecível, como se alguém tivesse modelado um corpo humano apenas com sombras e intenção, sem realmente entender como a anatomia funcionava. O torso era largo e se movia como líquido, os braços surgiam e desapareciam, e as pernas eram apenas pilares de luz escura que se esticavam até tocar o chão. Lucía fechou os olhos e tentou respirar. O ar ali era espesso demais, cheio de pó, cheio de vozes que cochichavam segredos
que não queria ouvir. Quando abriu os olhos outra vez, a figura humana de sombras já estava a seu lado, e a voz menos sua própria voz, perfeita, menos disse: não completes o ciclo. Lucia congelou. Aquelas palavras. Ela já tinha ouvido antes. No último dia em que esteve em Vale Sombra, momentos antes de perder a consciência e despertar fora dali, ela lembrava de uma frase cortada, uma voz que tentou alertá-la, mas foi arrastada de volta para a escuridão antes que pudesse concluir. Agora, tudo fazia sentido. A figura diante dela não era a entidade principal. Era uma de suas máscaras, uma reprodução imperfeita de algo que tentava entender como imitar humanos. Mas aquela frase veio de outra parte, de alguém que havia tentado resistir. Lucia sentiu uma determinação repentina, finita, mas real. Ela puxou o corpo com força e conseguiu soltar uma das mãos. As outras apertaram ainda mais, como se estivessem irritadas. Um estalo ecoou pela sala e a luz central piscou violentamente. A figura de sombras inclinou a cabeça como um animal confuso. Lucia aproveitou o momento e rolou para o lado, arrancando as pernas das mãos que tentavam segurá-la. Correu em direção ao lago luminoso, sem saber por quê. Talvez porque fosse a única fonte de luz naquele inferno, talvez porque tivesse a intuição desesperada de que algo ali poderia ajudá-la. Quando alcançou a borda, a luz mudou de tonalidade, ficando mais azulada, mais densa. A superfície subiu como um vapor sólido e formou um contorno feminino outra vez. Era a mesma jovem que viu antes. Agora seus olhos, poços negros de desespero, pareciam fixos na própria Lucia. Corre, sussurrou ela, mas sua boca não se movia. No dejes que te alcance. A figura de sombras atrás dela se expandiu com um rugido silencioso. Um movimento tão brusco fez com que o teto estremecesse, soltando areia e pedaços de pedra. A sala parecia querer fechar-se sobre si mesma. A luz central pulsou enfraquecendo, como se estivesse sendo puxada para dentro da massa escura. Lucia se ergueu e correu para o corredor. Mas algo agarrou seu tornozelo. Ela olhou para baixo. Um braço feito de sombras densas estava enroscado em sua perna. Puxando-a para trás. Lucia chutó. Con fuerza nada nan chutó. De nuevo, el braço solo se apretava mais o peso da entidade atrás dela aumentava e a temperatura caiu drasticamente, como se a sala tivesse sido mergulhada em gelo. Seu hálito virou vapor. As sombras começaram a escalar seu corpo. Ela sentiu dedos frios subindo pelas panturrilhas, pelos joelhos, pelo quadril. Desesperada, Lucia cravou as unhas no chão e puxou-se para frente. Sentiu sua pele rasgar nos dedos. O chão, arrancando pedaços de carne. Mas continuou. A luz central piscou mais forte. E por uma fração de segundo, o braço de sombras perdeu sua forma menos vibrou, como se estivesse sendo distorcido. Lucia aproveitou e puxou a perna com força. Livrou-se. Correu. O corredor parecia mais curto antes. Agora era interminável. As paredes estritavam-se enquanto ela passava, como se quisessem esmagá-la. A lanterna caída no chão piscou uma última vez antes de morrer completamente. Lucia correu na escuridão total, guiada apenas pelo som do próprio coração. Atrás dela, a entidade rugiu, um rugido que não era som, mas vibração. O chão balançou. A sala inteira tremeu. As sombras correram atrás dela, movendo-se como animais velozes.
Lucia tropeçou em algo, o corpo de alguém. Quando a mão dela tocou o rosto gelado, reconheceu o símbolo no colar da pessoa. Era outro desaparecido, talvez alguém que também havia ouvido a transmissão da rádio. Lucia engoliu o pânico e continuou correndo, mesmo com lágrimas queimando seus olhos. O corredor se dividia em dois. Ela não sabia qual escolher. Então ouviu uma voz. Não uma voz da entidade, mas uma humana, real, sofrida. Por aqui. Ela virou-se instintivamente. A voz vinha de uma pequena abertura na parede, quase invisível. Sem pensar, entrou. A passagem era tão estreita que teve que rastejar. A escuridão era sufocante, mas a voz novamente disse: Lucia, rápido. Ela não reconheceu a voz, mas confiou nela mesmo assim. Atrás dela, a entidade tentou entrar na abertura, mas era grande demais. Soltou um som gutural, como se estivesse irritada. A passagem tremeu. Lucia rustou, sei por minutos intermináveis, até que finalmente caiu. Em uma pequena sala circular, havia uma lanterna no chão, ainda acesa, iluminando uma figura agachada no canto. Um homem, magro, sujo, trêmulo. Quando levantou o rosto, Lucia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era Daniel. Ele, que havia desaparecido hacía meses. Daniel levantou a mão, implorando, silenciosamente. Lucia, não deverias haber vuelto. A entidade rugiu a poucos metros dali, e o vale inteiro respondeu. Lucia não podia mover-se. A luz temblorosa de la linterna caía sobre el rostro de Daniel como un hilo de claridad que apenas sostenía la realidad. Él estaba pálido, demacrado, con los ojos hundidos en órbitas oscuras, como si el tiempo hubiera dejado de funcionar dentro de aquel infierno subterráneo. Sus labios, secos, se entreabrieron, pero no salió sonido alguno. Parecía dividido entre el alivio y el terror absoluto al verla. Lucía sintió que sus rodillas querían ceder. Tenía ganas de abrazarlo, de gritar su nombre, de sacarlo de allí a la fuerza, pero algo en él estaba quebrado, y esa fractura invisible le heló la columna. Daniel respirou hondo um som curto, áspero, como se sua garganta estivesse rasgada por dentro. Ele estendeu a mão e tocou o braço dela com dedos trêmulos demais para serem apenas cansaço. Lucia percebeu na hora. O toque não era o mesmo. Era frio demais. Era frio demais. Não era o frio da caverna, era o frio de alguém que já não estava completamente vivo ou que havia sido tocado por algo que drenava a própria humanidade. Quando ele finalmente falou, sua voz parecia ter vindo de longe, como se estivesse atravessando paredes e tempo para chegar até ela. Eles me acharam primeiro. Lucia sentiu o chão girar. Uma náusea quente subiu em sua garganta. Daniel, quanto tempo você? Ele fechou os olhos com força, como se quisesse expulsar lembranças que devoravam sua mente. Não sei. Aqui embaixo não passa da mesma forma. Às vezes é dia. Às vezes você abre os olhos e já passou uma eternidade. Às vezes o vale fala com você. Às vezes fala por você. Lucia tocou o rosto dele e sentiu a pele rígida, quase esticada demais sobre os ossos. Havia pequenas fissuras, como rachaduras secas, sob os olhos. Daniel segurou a mão dela com força e aproximou o rosto, quase encostando sua testa na dela. Estão te seguindo, Lucia. Desde o momento em que você abriu aquela transmissão, você deixou uma porta aberta.
eles não conseguem fechar. E enquanto essa porta existir, o vale vai chamar você de volta. A escuridão atrás deles estremeceu como se tivesse ouvido cada palavra. Uma respiração profunda percorreu a passagem estreita pela qual ela tinha entrado, e Lucia sentiu os cabelos da nuca arrepiarem com força. As sombras vibraram. Depois recuaram lentamente, como predadores, analisando o momento certo para atacar. Daniel apanhou a lanterna, respirou fundo e tentou ficar de pé. Quando conseguiu, quase caiu outra vez. Lucia se apressou em segurá-lo pelo braço, mas ele recuou violentamente, assustado. "Não me toque assim", murmurou, com um tremor que não parecia físico. "Não, agora não." Lucia franziu a testa, mas não insistiu. Havia algo nele que respondia ao toque como se fosse um animal ferido, pronto para morder. Daniel então caminhou até a parede oposta, onde havia marcas profundas, arranhões feitos por unhas humanas ou por algo que imitava mãos humanas, distribuídas como se alguém tivesse lutado ali, desesperado, para sobreviver. Ele passou os dedos pelas marcas sem olhar para ela. "Lucia, lo que está debajo no es una criatura no como pensamos. No es un ser es una memoria viva, una memoria rota, hambrienta, que colecciona voces para existir. Cada persona que escucha la transmisión se convierte en su eco y cada eco abre más el umbral." Lucia sentiu sua garganta fechar. Todas as peças começavam a encaixar na imagem horrível daquilo que as perseguia. "Foi isso que aconteceu com você?" O silêncio dele foi a resposta, mas um silêncio tão pesado que parecia expander-se pelas paredes. De repente, a luz da lanterna tremeu. Daniel ergueu o rosto, assustado. Lucia segurou a respiração. Algo estava vindo. Algo grande, algo que não se preocupava em se esconder mais. As sombras do teto ondularam como água negra sendo agitada. O som veio primeiro. Um arrastar lento, viscoso, como carne molhada, deslizando sobre pedra. Depois, um estalo profundo, como um osso gigante se encaixando. E então, a voz, a mesma voz que a massiva entidade usara antes para imitar ela própria. Uma voz que agora soava mais clara, mais definida, mais próxima da fala humana. "Lucia, devuélveme." Daniel empalideceu. Tá aqui, murmurou, se afastando até bater as costas contra a parede. A sala inteira vibrou como se estivesse viva e em pânico. O teto começou a formar uma protuberância que descia lentamente, acumulando sombras densas que fluíam umas sobre as outras como tinta preta derramada. Ao contrário, Lucia agarrou o braço de Daniel e tentou puxá-lo, mas ele resistiu, tremendo. "Não posso ir", murmurou. "Não posso sair. Eu também sou parte disso." Lucia apertou os dentes, lágrimas começando a escorrer sem controle. Não é. Eu vim te buscar. Eu não vou te deixar." Daniel a interrompeu secamente, com uma dor que parecia partir seu peito inteiro. "Lucia, quando você foi levada pela primeira vez, você deixou algo para trás. Algo que ele precisa. Ele precisa completar o que começou contigo. E eu fiquei preso entre isso. Eu sou o que eles chamam de sombra quebrada. Nem esquecido, nem consumido. Eles me usam para chamar quem falta. Para chamar você." Lucia retrocedeu, horrorizada. "Daniel, você está chamando?"
Perdoa. Ele cobriu o rosto com ambas as mãos. Eu não quero. Você acha que eu quero? Eu lutei. Eu gritei. Mas toda vez que você dormia, eu falava por você. Toda vez que você esquecia, eu sussurrava no seu lugar. Toda vez que você tentava viver, eu puxava de volta. Não por escolha, por prisão. Lucia sentiu as pernas falharem. A verdade era uma lâmina que atravessava o peito. A massa escura já tocava o chão agora. A figura começava a tomar forma, lenta, pesadamente, como um cadáver que tentava aprender a caminhar depois de décadas imóvel. A luz central da caverna voltou a brilhar. O lago de luz líquida agitava-se como em pânico. Pequenas figuras surgiram na superfície, mãos delicadas, rostos vagos, imitando gritos silenciosos, como se almas aprisionadas tentassem avisar, mas já fossem apenas ecos distorcidos. Daniel respirou fundo, cambaleando até Lucia. Ele segurou suas mãos e olhou fundo em seus olhos com uma lucidez desesperadora. Lucia, escute-me. Você tem que correr. Você tem que sair daqui. Agora. Antes que ele consiga tocar você de novo. Ela negou, chorando. Não sem você. Daniel sorriu. Um sorriso tão triste que parecia quebrado por dentro. Eu não posso ir. Eu não volto. Eu já pertenço ao vale. Mas você ainda não. A entidade avançou um passo. A temperatura caiu como um mergulho em água congelante. Lucia viu sua própria respiração no ar. Algo se levantou da superfície escura, menos um braço feito de sombras vivas. Longo demais, torto demais, com dedos que se distendiam como agulhas. Daniel empurrou Lucia com força. Uma força que ela nunca imaginaria que ele ainda tivesse. Corre! O braço de sombras desceu como um chicote. Lucia gritou, mas o golpe não caiu nela. Caiu sobre Daniel. Ele foi erguido do chão como uma boneca de pano, seu corpo contorcendo-se de maneiras impossíveis, enquanto a entidade o envolvia, puxando-o para si. Seus olhos buscaram os dela pela última vez, e com a boca cheia de sangue, ele conseguiu dizer: "Vive." Lucia correu. O vale inteiro rugiu atrás dela. Lucia despertó con un sobresalto violento, como si hubiera sido arrancada de un sueño demasiado hondo para pertenecer a un cuerpo humano. El dolor en su pecho la obligó a incorporarse con movimientos torpes, sintiendo cada costilla protestar, y cuando abrió los ojos, descubrió que estaba tendida sobre una extensión interminable de arena fría que vibraba suavemente bajo ella, como si ocultara un latido gigantesco bajo la superficie. El cielo era una cúpula gris pálido, sin sol ni nubes, como si el día estuviera atrapado en una suspensión eterna que no sabía convertirse en mañana ni en tarde. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban y su respiración parecía salir de un pecho que no era completamente suyo. Llevó la mano al esternón y sintió el pulso acelerado de su propio corazón. Y también otro ritmo, más lento, más profundo, más extraño. Una vibración interna que la recorrió como una onda de calor que no pertenecía a ninguna función humana. Su cuerpo entero se erizó. Cerró los ojos con fuerza, deseando que fuera una secuela del terror. Pero el latido volvió firme como un puño golpeando desde dentro. Y Lucia tragó saliva con dificultad al darse cuenta de que no estaba sola en su propio interior. El viento sopló de repente con un silbido grave, levantando un torbellino de polvo oscuro alrededor de ella.
un polvo demasiado fino para ser arena y demasiado pesado para ser ceniza. Cuando lo vio girar como si tuviera intención propia, comprendió que aquel desierto no era un paisaje natural, sino una extensión viva, un fragmento del valle extendido más allá de toda lógica. Las dunas vibraron bajo sus pies, no como si el suelo temblara, sino como si respiraran lentamente. Lucía dio un paso hacia atrás y sintió que la arena cedía apenas bajo su peso, como si quisiera atraparla sin prisa, con paciencia infinita. El silencio era tan profundo que podía escuchar el eco interno de su propia sangre, y justo cuando pensó que tal vez estaba sola, el viento se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera presionado un interruptor gigante en el cielo, y el susurro llegó desde lo profundo de la tierra con una claridad insoportable a Lucía. La voz era tenue, pero no necesitaba volumen para helarle la médula. Era la voz de ella misma, pero distorsionada, como si hubiera sido grabada y rebobinada cientos de veces hasta adquirir un tono irregular, ligeramente demasiado lento, ligeramente demasiado humano para ser un eco y demasiado artificial para ser su pensamiento. Lucía giró sobre sí misma, buscando desesperadamente una figura, un movimiento, un rastro de vida. No encontró nada, hasta que parpadeó sobre una duna distante, inmóvil como un poste clavado en la tierra. Una silueta alta la observaba, una figura delgada, demasiado delgada, con brazos largos que casi rozaban las rodillas, y un contorno humano que se rompía en los bordes, como si estuviera compuesto de sombras líquidas incapaces de mantener una forma estable. La figura no avanzaba, no retrocedía, no respiraba, pero la estaba mirando. Cuando Lucía parpadeó otra vez, la figura desapareció, no como alguien que huye, sino como una imagen borrada, una alucinación, un recordatorio, un aviso. Tomó aire, intentando controlarse, pero el segundo latido, dentro de su pecho, volvió, más fuerte. Era como una señal, como un llamado, como si algo en su interior estuviera reconociendo la presencia de aquella figura perdida entre dunas imposibles. Abrió la blusa con manos temblorosas y observó su piel pálida. En el centro del pecho, justo donde había sentido el dolor más profundo, había una marca tenue, un círculo irregular de sombra, como si algo hubiera presionado desde adentro hacia afuera. Aterrada, apoyó la palma sobre la marca y sintió que la sombra se movió ligeramente bajo su piel, como si respondiera al contacto, como si despertara. El pulso extraño vibró otra vez, enviando un escalofrío por toda su espalda. Se apartó de sí misma como si hubiera tocado fuego. Entonces el viento habló. No sopló, habló. No te has ido, dijo con una voz que no debería existir. Una voz formada por 1000 susurros mezclados, como si el desierto entero hubiera aprendido a imitar un pensamiento humano. Lucía retrocedió mientras las dunas se alzaban suavemente, como si respiraran a su alrededor. Solo cambiaste de lugar, continuó el viento, y el tono parecía casi triste, casi familiar, casi íntimo. Yo sigo contigo, porque tú sigues conmigo. Y entonces, con un estremecimiento que pareció partir el aire, el desierto entero respondió a aquella frase. Vibrando suavemente, bajo sus pies, Lucía corrió. No sabía hacia dónde. No sabía si había una afuera. No sabía si ese desierto tenía bordes
o si era apenas la proyección de algo dentro de ella misma. Solo sabía que tenía que alejarse del viento, del pulso, del eco que repetía su nombre con una insistencia enfermiza. Las dunas parecían moverse para cerrarle el paso, estirándose como lomos de animales dormidos que despertaban al sentirla correr sobre ellos. La arena se abría apenas bajo su peso, como una boca que quería morder sin prisa. Sus piernas se hundían levemente, pero ella continuó corriendo, con los ojos ardiendo de lágrimas y la garganta quemando como si nunca hubiera respirado aire real. Y entonces lo vio. En lo alto de una duna gigantesca, completamente inmóvil, con la silueta recortada contra un cielo sin luz, estaba ella misma en su, otro, Jong-su, mitad perdida, su reflejo imperfecto. Vestía la misma ropa destrozada, llevaba los brazos colgando a los lados, rígidos. Su piel era una sombra sólida y sus ojos, eran dos pozos negros, dos esferas huecas llenas de movimiento interno, como si en vez de pupilas hubiera un universo en constante ebullición. La otra Lucía inclinó la cabeza lentamente, con un gesto suave, casi humano, casi dulce, extendió una mano hacia ella, como invitándola, y su sonrisa se abrió de lado a lado, estirando la piel, más allá de lo humano, más allá de lo posible. Lucía sintió su cuerpo colapsar por dentro. El viento detrás de ella murmuró con un tono que ya no era un eco, sino certeza absoluta. Siempre vuelven, porque nunca se van del todo. El segundo latido en su pecho golpeó tan fuerte que la hizo tambalearse, como si aquella sombra en la duna hubiera tirado de sus entrañas. Lucía gritó, pero el sonido se perdió inmediatamente en la inmensidad. Aquella figura negra dio un paso hacia adelante y descendió la duna sin mover los pies, como si flotara, como si el desierto la obedeciera, como si fuera parte del paisaje y parte de ella al mismo tiempo. La marca en su pecho ardió con violencia. Lucía cayó de rodillas. Sus uñas se clavaron en la arena, la sombra avanzaba. El desierto se cerraba a su alrededor como una garganta inmensa y viva. Cuando la otra Lucía llegó a pocos metros, levantó una mano y la voz llegó no desde fuera, sino desde dentro del cuerpo de Lucía, vibrando en su esternón, en su corazón, en su cabeza. Devuélveme lo que falta, porque lo que falta eres tú. Asombra, extendió la mano. Lucía corrió hasta que sus pies sangraron, corrió hasta que su voz dejó de existir. Corrió aunque sabía que no había salida, corrió aunque el desierto respiraba con ella, corrió aunque el vale la habitaba desde dentro. El eco final llegó suave, casi cariñoso, casi humano. No hay distancia cuando compartimos el mismo cuerpo, volverás. Sempre, e o deserto continuou respirando lentamente, carregando seu nome no vento, como se nunca tivesse ido embora. Nunca iria.